Sei. Boa noite novamente, meus irmãos. Eu fico muito contente em estar com meus irmãos em Cristo e compartilhando a palavra de Deus. Nós Amém. queremos tanto ter a certeza da nossa salvação, né? E não queremos dúvidas, queremos ter a certeza absoluta que Deus está do nosso lado e que nós estamos do lado dele, né? É um assunto muito importante, a certeza da nossa salvação. Na realidade, creio que não há outro assunto mais importante do que a nossa salvação e a certeza da nossa salvação. O próprio apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 13, e versículos 5 e 6. 2 Coríntios 13, 5 e 6, Paulo disse: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Que realização importante! Perceber, saber que Jesus está em nós. O Espírito está em nós. Deus está habitando em nós. Isso significa que nós temos no presente vida espiritual. Ele continua dizendo, né, que nós percebemos que Cristo está em nós, a não ser que tenhamos sido reprovados. E eu espero que saibam que nós não fomos reprovados. Naquele dia do juízo ficaremos sabendo. Mas nós não queremos esperar até então para ter a certeza, não é? Nós queremos examinar-nos para ter a certeza da nossa salvação. Por favor, abre comigo em 1 João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1 e versículos 1 até 11. São certamente algumas das palavras mais interessantes, muito importantes, quanto a responder qualquer dúvida que possamos ter sobre a nossa salvação. É o próprio apóstolo João, e ele diz: o que era do início, do princípio. Aqui ele está falando sobre o princípio do apostolado dos 12 apóstolos, ou seja, o início do ministério de Jesus, o princípio de Jesus, porque João fala muito, né, sobre isso, quando ele fala no início do evangelho de João, ele dizendo: no princípio era a palavra, não é? Então ele fala muito sobre isso. O que nós ouvimos, os apóstolos, o que nós ouvimos e o que vemos, nós ouvimos, são testemunhos oculares, testemunhos auditórios, não é? O que nós vimos, não era de segunda mão, o que nós vimos e o que com os nossos próprios olhos e o que contemplamos, ou seja, não era apenas rápido, contemplamos, olhamos para Jesus, ficamos olhando, estudando, aprendendo, contemplando, e as nossas mãos apalparam, não era longe, não era testemunho afastado, recuado,
apalpando o próprio Jesus. Ele diz, isto nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Novamente, ele usa a mesma coisa que ele usou no Evangelho de João, capítulo 1, a palavra, ou, às vezes, alguns versículos mais antigos diz o verbo, e literalmente é o verbo, a palavra da vida. Certamente, nenhuma dúvida, ele está aqui falando especificamente sobre Jesus. Ele continua, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, Jesus estava com o Pai e nos foi manifestada, mostrado. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Tendo comunhão com os apóstolos, que estão também em comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se nós temos comunhão com Deus, temos comunhão igualmente com os apóstolos. E ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele nós ouvimos e transmitimos a você. Escuta. Deus é luz, inocente, justo, santo. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Perfeita luz. E se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas não andamos como ele, nós andamos nas trevas, mentimos. Estamos mentindo. E nós não estamos praticando a verdade. Se, porém, nós andarmos na luz, na inocência, na justiça, na santidade, se nós andamos, então estamos em comunhão. Se nós andamos na luz, como Deus Pai está na luz, temos comunhão com ele. Se nós andamos na luz, na perfeição, na inocência, na justiça, da mesma maneira que Deus anda na justiça, na santidade, então nós temos comunhão. Espera aí. Você tem andado na luz como Deus está na luz? Eu não. Examinando a minha própria vida, eu vejo pecado e mais pecado e mais pecado. A realidade, sem dúvida, é os únicos que têm salvação são as pessoas perfeitas, justas, inocentes, completamente luz, sem treva nenhuma. Se não for isso, não será salvo, ponto final. Mas essa lição
Eu pensei que era para nos confirmar a salvação, não excluir a nossa salvação. É a realidade, é a pura verdade. Ninguém será salvo se não for perfeito. Ele diz, então o sangue do seu filho nos purifica de todo pecado. Ele sabia como iríamos viver. Ele que disse, todos já pecaram, carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23 e 6, 23. O salário do pecado é a morte. E ele tomou o nosso castigo e nos deu sua justiça. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículos, vou dizer, 17 até o fim do capítulo 21. Que boas notícias são essas. É necessário ser completamente justo ou justificado. Tanto faz. Porque justificado é a mesma coisa de ser justo, não é? Se nós andarmos na luz como ele está na luz, então temos comunhão com uns com os outros, nós com Deus. E o sangue de Jesus nos purifica, literalmente, continua nos purificando de todo pecado. Que boas notícias, não é? São boas notícias. Se nós afirmamos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas pense bem, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, eu diria pessoalmente, muito mais do que fiel. Ele é justo, eu diria, muito mais do que justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Perdoar, literalmente, continuar perdoando. E purificar, literalmente, continuar a purificar de toda injustiça. Amém. Graças a Deus por isso. Se afirmarmos que nós não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Sabe, o que aprendemos dessa passagem é que é absolutamente necessário confessar os nossos pecados a Deus, continuamente, não de vez em quando, nem mesmo de dia em dia, mas continuamente. Constantemente admitir nossos pecados, fraquezas, fracassos, pecados. Admitir, confessar a Deus. Deus, eu pequei novamente, assim. Por favor, me perdoe. Continuamente. Sempre que percebemos qualquer pecado, é preciso, eu não estou dizendo, por favor, não pense que eu estou dizendo que é necessário pedir perdão antes de ser perdoado. Não é bem assim. A situação é o seguinte, é que nós temos que ter um coração perpetuamente arrependido do pecado.
humilde perante Deus, pedindo perdão como hábito normal, não é? Também temos que manter uma atitude para com Deus de humildade, completo, aberto, transparente perante Deus, continuamente. Ele é juiz, mas ele também é testemunho, não é? Ele nos viu, ouviu pecar. Ele observou pessoalmente cada pecado, que seja de obras, palavras, pensamentos, sentimentos, ele testemunhou. Porque ele habita em nós mesmos, não é? Mesmo os nossos pecados cometidos em segredo, em nossa mente, ele é testemunho. Por favor, considere esse exemplo para ver se não ajuda a compreender um pouco sobre o relacionamento que mantemos vigilantes para ter uma atitude perante Deus. Havia um homem que tinha 2 filhos. Um filho era rebelde, o mais velho era mais rebelde, ele nunca queria fazer o que o pai o mandou. Ele queixava de tudo, às vezes mentia para o pai, disse, sim, eu fiz, e não fez. Simplesmente desobediente e nada arrependido. O outro filho mais jovem era diferente. Ele pecava, mas pouco. O que eu digo, menos e menos, não é? E a diferença principal é que ele chegava sempre ao pai e dizendo, pai, me perdoe. Eu pequei de novo, assim e assim, por favor, me perdoe. Eu vou ser melhor, vou fazer melhor, vou falar melhor, vou pensar melhor, eu vou cuidar melhor dos meus sentimentos. Me fale, qual era o sentimento para esses 2 filhos tinha o pai? O rebelde deixava o pai irritado, super triste. Mas o mais jovem, embora errava de vez em quando, a atitude dele era tão agradável. Você sabe das pessoas humildes ao seu redor, pessoas que você conhece? Aliás, é um pouco mais raro, não é? Mas pessoas humildes são atraentes, pelo menos para mim, eu creio que para todos. Pessoas humildes são atraentes. E certamente diria para Deus também, né? Porque quando confessamos os nossos pecados, Ele é mais do que justo, mais do que fiel para nos perdoar de toda injustiça e nos deixar completamente inocente. Talvez você tenha na sua própria vida pessoas que você conhece que são rebeldes. E outros que são humildes, admitam seus
suas fraquezas, falhas. E é até gostoso, né, de estar com essas pessoas humildes. Eu amo esse tipo de pessoa, e certamente Deus também. Vamos descer um pouco mais para 1 João, capítulo 3. 1 João 3, versículos 18 até 24. Novamente, o apóstolo João fala aos seguidores de Jesus e chamando eles de criancinhas, filhinhos. Não amemos de boca, nem de só palavra, mas em ação mesmo, em verdade, não amor falso. Assim, nós saberemos que somos da verdade, ou seja, somos salvos, né? Somos da verdade. E assim, escuta, tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Podemos ficar tranquilo perante Deus. Não temos que ficar com medo. Nós temos que amar de verdade. E quando amamos de verdade, Deus diz, podemos ficar tranquilos em nossos corações. Não precisamos ficar com medo, talvez. Será que eu vou ser salvo? Quando o nosso coração nos condenar, que às vezes nos condena, mas continuarmos humildes, amando principalmente a Deus e ao nosso próximo, como amamos a nós mesmos, podemos ficar tranquilos. Não temos que ficar com um coração nos condenando, porque é Deus, não é? Deus é maior do que o nosso coração e Deus sabe de todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, todas as nossas tentações. Amados, se nosso coração nos condenar, ainda podemos ter confiança diante de Deus. E recebermos dele tudo o que pedimos. Um versículo que muitas pessoas ficam, ok. Podemos receber tudo o que pedimos? Sim. Por quê? Obedecemos aos seus mandamentos. A pessoa obedecendo os mandamentos de Deus vai sempre pedir de Deus o que o próprio Deus também quer, não é? Claro que ele quer dar. E nós recebemos de Deus tudo o que pedimos, porque obedecemos seus mandamentos. E fazemos o que agrada a Ele. Essa é a nossa vida, agradar a Ele. E quem agrada a Deus, é claro que vai pedir o que também Deus quer. Às vezes, queremos outras coisas diferentes. Por favor, Deus, cure meu parente de COVID, mas que seja feito a sua vontade e não a minha, porque eu confio no Senhor. Eu confio no seu poder para curar, ajudar, abençoar, sarar. Eu confio na sua sabedoria para poder saber curar, não é? E confio no seu amor por mim e por meu amado. E escuta, este é o mandamento. Que cremos no nome do seu Filho Jesus Cristo
e que nós amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem. Não fica aflito, não é? Podemos ficar tranquilos. Permanecemos nele. E ele permanece em nós. E do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo seu Espírito que ele nos deu. Ele fala sobre crer. A palavra original na língua grega é pistis. E a palavra pistis tem sempre o mesmo significado, tem vários significados, mas não difere. Ou seja, pistis, crer, significa também, ou inclui, essencialmente, inclui obedecer. Se cremos em Jesus, se crermos de verdade que Jesus é Senhor, vamos obedecer, sem dúvida, não é? Nós conhecemos Tiago capítulo 2, né? Fé sem obras é morta. Então, vamos voltar um capítulo para 1 João capítulo 2. Novamente, em 1 Coríntios, 1 João capítulo 2 e versículos 1 a 6, ele começa novamente daquela mesma maneira: oh, meus filhinhos, não é? Eu lhes escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Intensamente importante para João, o apóstolo João. Mas será que talvez vamos chegar a pecar? Sim, talvez. Se, porém, alguém pecar, nós, nem todos, mas nós temos um intercessor ou um advogado, aquele que fica ao nosso lado, junto ao Pai, junto ao juiz. O nome dele é Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, ou seja, o pagamento dos nossos pecados. Literalmente, quem pacifica a ira de Deus, quem paga pelos nossos pecados. E nós sabemos que nós conhecemos a Ele se obedecemos aos seus mandamentos. Temos certeza da nossa salvação. Por quê? Porque nós obedecemos aos seus mandamentos. E aquele que diz, eu conheço, mas ele não obedece aos mandamentos, ele é mentiroso. A verdade não está nele. Ele é mentiroso. Mas se alguém obedecer a palavra, nele, verdadeiramente o amor de Deus é completo, maduro, perfeito. Dessa forma, sabemos que nós estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Também o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, fala tão bonito dessas palavras. Sabe, nós temos visto várias lições que até nos manda culpa em nossas mentes, em nossos corações. Mas temos que ver as boas notícias. Efésios 2, versículos 8 a 10. Vocês estavam mortos em seus pecados, suas transgressões,
nos quais costumavam viver quando seguia a presente ordem deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nas pessoas que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, e satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos. E como os outros, nós também éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que boas notícias, né? Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando nós ainda éramos mortos, estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, foi quando, pela graça, Ele nos salvou. Nós somos salvos 100% pela graça. Às vezes, pessoas pensam assim, sim, eu faço mais ou menos 50% de boas obras e outros 50% é graça. Sabe, nós não somos salvos assim, pois quem já pecou uma vez merece o salário do pecado, que é a morte. E todos já pecaram. Então, quem for ser salvo, ele somente 100% será salvo pela graça de Cristo. Nossas obras são essenciais, sim, mas não pagam nada pela nossa salvação. 100% pela graça, 0% pelas nossas obras. Então, nós não temos nenhuma esperança se não for pela sua bondade. Nós recebemos essa garantia, né? Versículo 6, Paulo continua dizendo, Deus nos ressuscitou com Cristo, falando sobre o nosso batismo, não é? Quando morremos ao pecado, nos arrependemos, fomos sepultados no batismo com Cristo. E como Cristo também ressuscitou, nós também ressuscitamos do batismo, novo homem, nova criatura. Andamos em novidade de vida. Então, somos salvos pela graça de Cristo, uma ressurreição espiritual. Com Ele nós fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Fé é que eu tenho fé que Ele vai me salvar. Eu não tenho nenhum pingo de fé que eu vou me salvar. As minhas obras já me matou espiritualmente. Somos salvos exclusivamente pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós. Não é porque nós trabalhamos, somos bons. É um dom, é um presente de Deus. Não é por obras. Não é por fazer o bem. Não é por obedecer tão bem. Não é porque nós ajudamos os pobres.
assim ninguém pode se gloriar, ninguém pode se exaltar, se orgulhar, porque nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus para fazer boas obras. É o objetivo que ele tinha quando nos criou, para obedecer, fazer as coisas boas, justas. Ele nos preparou desde o início para fazer o bem. Também em Filipenses, capítulo 2, e versículos 12 a 13, Filipenses 2, 12 e 13, Paulo diz assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a sua salvação. Trabalhe a sua salvação. Sabe, a nossa salvação tem a parte de Deus, 100%. A nossa parte, quanto é? Nada. Mas ele vai salvar todos, então? Não, só os obedientes, porque nós fomos criados para obedecer. Nossas obras não vão nem ajudar um pingo, mas nós seremos salvos porque obedecemos os mandamentos dele. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Deus nos dá o querer de fazer a vontade dele. Eu quero isso, não é? Sempre imploro a Deus, por favor, ponha em meu coração, fundo no meu coração, o desejo ardente de te obedecer. Seguir não apenas os seus mandamentos, mas o que o Senhor deseja. É, para mim, um mandamento. Eu quero fazer a sua vontade. Sabe, eu fico às vezes pensando sobre crianças. Eu não falo fisicamente, mas espiritualmente crianças. Parece que tem algum jeito de transformar a vida do cristão em libertinagem. Transformam a graça de Cristo em licença para pecar. Está entendendo? Irmãos, não é assim, não. A graça não nos permita pecar de jeito nenhum, não é? Abre comigo em Tito, capítulo 2. Tito 2, 11 e 12. Paulo disse, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Escuta, ela não ensina, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões, desejos ardentes do mundo e a viver de maneira sensata, justa, piedosa neste presente geração.
E Romanos 3, e versículo 8. Também Romanos 3, 8. Paulo diz, porque não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, faça o mal para que venha o bem. A condenação dos tais é merecido. Porque é justamente o que alguns meninos espirituais fazem. Não falam diretamente, né? Mas da mensagem que eles pregam, parece que eles estão dizendo, façam mal, não se importa com isso, a graça de Deus vai cuidar de tudo isso. Façam mal para que venha o bem? De jeito nenhum, não é? Descendo mais um pouco para Romanos 3, versículo 19 a 31, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ou diz aquele que está debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei não nos perdoa, a lei apenas nos entrega culpa. Mas agora se manifestou uma justiça que vem de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todo o que nele crer não pereça, não é? Não há distinção, pois todos parecem que todos pecaram e estão destituídos. A minha língua está fazendo mal. Caímos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação, pagamento do pecado, né? Mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ficamos curiosos às vezes, como serão salvos as pessoas antes do sacrifício de Jesus? Ele acaba de explicar, né? Pelo sacrifício de Jesus na cruz. E simplesmente isso, não é? Porque Deus pode olhar tanto para frente como para trás, né? Como para o presente. Então, Deus deixou impunes os pecados antes do sacrifício dele na cruz, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, então, está o motivo de arrogância, vanglória? Está excluído. Baseado em que princípio? Da obediência da lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois nós sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência
a lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Graças a Deus, né? Porque eu acho que talvez todos nós aqui somos gentios. Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus e que pela fé justificará os circuncisos, os judeus, e os incircuncisos, os não judeus, os gentios ou gregos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. É bem interessante, né, que a lei não é mais preciso, pois estamos debaixo não da lei, mas da graça. Então, vamos pecar, porque se pecamos, temos mais graça, não é? Romanos 6, versículos 1 até 6, Paulo disse, que diremos, pois? Continuaremos a pecar para que seja mais graça? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como nós continuaremos a viver no pecado? Ou vocês não sabem, não lembrem, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados. Nós sepultamos os que morreram, não é? Fomos sepultados no batismo, né? Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Deus nos dá uma nova vida e nós vivemos não daquela maneira de antigo, mas vivemos na nova vida. Pois nós sabemos que o nosso velho homem que ficava pecando, se entregando aos desejos mundanos, esse velho homem, ele foi morto. Foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, matando aquele velho homem que sempre se entrega aos desejos carnais. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. É um tempo passado, não é? E amamos tanto aquela passagem em 2 Coríntios, capítulo 5, que referimos anteriormente, versículo 17 a 22, 2 Coríntios 5, 17 a 22. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, é tempo passado, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus e que nos reconciliou conosco, reconciliou, nos fez amigos de novo, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Eu gosto tanto disso. Não levando em conta os pecados dos homens e as mulheres, é claro. E nos confiou essa mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se
Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por Cristo, por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus, escuta, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado nenhum. Deus fez Jesus pecado por você e eu. Deus tomou nossos pecados de nós, colocou todos em Jesus. Deu toda a nossa culpa e castigo a Jesus, que nós merecemos. Para que nele, em Deus, nós tivéssemos justiça de Deus. Tirou as manchas dos nossos pecados todos. Nos deixou completamente inocente, como Ele. 100% luz, trevas nenhuma. Tomou a nosso pecado, colocou em Jesus, colocou a justiça dele em nós. Uau! Que boas notícias, amém? Eu queria falar também em Hebreus, capítulo 6, versículos 17 a 19. Eu estava lendo essas palavras de um irmão nosso do país de Peru, na América do Sul. Eu gostei tanto, eu anotei. Hebreus 6, versículos 17 e 19. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante das duas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Uau, isso só em si é um grande sermão, né? Irmãos em Cristo, nós temos este refúgio e temos uma âncora para as nossas almas, segura e firme. Graças a Deus por isso. Eu imploro que nunca abandone o coração de arrependimento. Que fique sempre com seu coração arrependido, humilde. Nós queremos ter a certeza da nossa salvação. Por isso é necessário manter sempre um coração falando, por favor, me perdoe, Deus. Se tiver dificuldades ainda em vencer a tentação, tomamos outro passo para vencer.
falamos com outro irmão, por favor, me ajude, por favor, ore por mim, me ajude a ser obediente. Aquele que pensa que pode relaxar seu compromisso de obediência, porque ele tem graça, está enganado. Seja firme e forte, decidido, que vai chegar ao fim firme com Jesus. Faça tudo o que for necessário para obedecê-lo hoje. E imploramos isso. E damos graças a Deus por todos vocês. Obrigado por sua atenção. Obrigado, Timóteo. Vamos dirigir uma oração e depois abrimos para perguntas. Luciano. Oi, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador, nós te agradecemos porque o Senhor se revelou em Jesus Cristo e mostrou o teu grande e infinito amor para com todos nós, dando o teu Filho Jesus Cristo, que morreu por todos nós na cruz. E Deus continue nos ajudando, abençoando, nos dando tranquilidade em nossos corações para que não tememos, mas temos a segurança completa da sua salvação. Pela sua graça e amor, te louvamos, te agradecemos, te entregamos as nossas vidas em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Houve uma falha em minha e eu tive... ok. O microfone do Luciano foi desativado e ele ficou orando e ele ficou ouvindo. Obrigado, Timóteo, Luciano, obrigado. Se você tem uma pergunta, você ativa esse microfone, faz a pergunta. Irmão Timóteo, só um comentário, né? A questão de o irmão reconhecer a necessidade da ajuda do próximo, né? Do irmão. Eu vejo que, no meu entendimento, isso exige um pouco de humildade e reconhecimento, né? Que há uma necessidade nessa pessoa. E quando eu estou em reuniões, sempre